Vamos orar. Que eu creio que Deus tem coisa muito boa para fazer no meio de nós ainda. Para a glória dEle. Pai, eu quero te agradecer. O nosso coração se enche de alegria. O nosso coração transborda de gratidão. Por poder te pertencer. Por poder estar na tua casa. Pai, nós reconhecemos que nada na nossa vida poderia ser melhor ou maior do que poder desfrutar da tua tão extraordinária companhia. Sim, Jesus. A tua companhia é o nosso bem maior. E há uma oração que queima dentro de mim. Para este culto. Para todos aqueles que aqui estão, para todos aqueles que estão nos assistindo, que ainda vão nos assistir. Que essa seja uma noite, que esse seja um culto. Onde o teu Espírito Santo, que já se faz presente no meio de nós, venha gerar em nossos corações uma profunda e genuína adoração. Porque só uma verdadeira adoração é capaz de mover o teu coração. Porque só uma verdadeira adoração é capaz de atrair o teu olhar. Por isso a minha oração para este culto é que as nossas vidas chamem a tua atenção. Que as nossas vidas, que este ministério, que esta igreja, chame a tua atenção, não só no dia de hoje, mas para todo sempre, para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Oh, até o Senhor vier nos buscar. E eternamente. Que as nossas vidas venham chamar a sua atenção. Tu és bem-vindo aqui, Espírito Santo. Tu és desejado, escolhido, desejado, único, 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 único no meio de nós. Eu profetizo que nunca mais seremos os mesmos. A nossa adoração nunca mais será a mesma depois desta noite. Porque para o profundo o Senhor está nos levando. E desde já nós te agradecemos. Te damos a honra, te damos a glória, te damos todo o nosso louvor. Amém e amém. Amém. Aleluia. Então você pode se assentar. E eu gostaria que você ficasse muito atento. Porque como eu disse, eu creio que Deus tem coisas muito boas para nos ensinar, para ministrar e para revelar ao nosso coração. E Deus me levou um texto que eu confesso para você, um texto que eu gosto demais, um texto que mexe comigo, um texto que eu amo, mas não é um texto que eu prego muito sobre esse texto, mas foi exatamente para lá que o Espírito Santo me levou. Bem, o nome da mensagem que Deus gerou no meu coração é Aos Pés de Jesus. Esse é o nome da mensagem desta noite. Aos Pés de Jesus. Você está pronto? Então eu queria te convidar a abrir a tua palavra em Lucas capítulo 7. E nós vamos fazer a leitura do versículo 36 ao 50. É um pouquinho longo, mas eu creio que vai valer muito a pena.
em nome de Jesus. Para que a gente possa entender todo o contexto dessa história tão fantástica e tão extraordinária da Bíblia. Lucas capítulo 7, versículo 36 a 50. Olha lá o que diz a palavra do Senhor. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia-los com o unguento. Quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. E respondendo-lhe Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiro e o outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondeu, disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgastes bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Eu entrei em tua casa, e não me deste água para os pés. Mas esta rogou-me os pés com lágrimas e me enxugou com seus cabelos. Não me destes ósculos, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecado? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que Deus nos abençoe. E nos abençoe tremendamente na revelação da sua palavra nesta noite, te alcançando no profundo e fazendo coisas novas em você e através de você. Bem, a primeira coisa que eu entendo através do Espírito Santo, que eu começo a aprender através do Espírito Santo nesse texto, é que ter Jesus por perto, nem sempre significa que você está perto de Jesus. Ter Jesus por perto nem sempre significa que você está perto de Jesus. E a pergunta para nós esta noite é: o quanto você está perto de Jesus? O quanto você está perto de Jesus? Sabe, igreja, eu creio que hoje é uma noite que o Espírito Santo separou para nos trazer grandes ensinamentos através da vida de 2 personagens da Bíblia. 2 personagens da Bíblia que se aproximaram de Jesus, porém de formas muito diferentes. Ambos, é tão interessante que ambos estavam na mesma casa, mas tomaram caminhos completamente opostos. Ambos estavam sobre o mesmo teto, sobre a mesma casa, mas que tomaram caminhos totalmente opostos. Ei, igreja do Senhor Jesus, há algo que nós precisamos aprender.
há algo que nós precisamos entender. Que realmente há vários caminhos. Porém, apenas um, diga um, apenas um agrada o coração de Deus. E esse é o caminho da adoração. De fato, há muitos caminhos que você pode percorrer. Mas apenas um agradará o coração de Deus. E este é o caminho da verdadeira adoração. E é para lá que nós, como noiva, como igreja de Cristo, devemos firmar os nossos pés. Então nós vamos começar a analisar um pouquinho esta noite o primeiro personagem, a qual você vai aprender muito. E o primeiro personagem nesse contexto bíblico aqui de Lucas capítulo 7 é Simão. Eu não sei se você já teve interesse de estudar sobre a vida desse homem, mas se você não sabe, Simão era um fariseu. E como um bom fariseu, ele era um homem então conhecedor das Escrituras. Amém? Então Simão, ele era um fariseu, conhecedor das Escrituras, um homem separado para ensinar a lei ao povo. E a Bíblia aqui então diz que Simão, o fariseu, ele faz um convite a Jesus. Ele convida Jesus para um jantar em sua casa, exatamente como era de costume naquela época. Naquela época, era de costume os fariseus fazerem jantares como uma forma de homenagear, como uma forma de gratidão. E Simão, o fariseu, então, prepara um jantar, traz um convite a Jesus como uma forma de homenagear, como uma forma de gratidão. Mas eu diria esta noite que esse homenagear, a qual Simão se levanta para com Jesus, era um homenagear entre aspas. E por que entre aspas, pastora? Porque você vai ver esta noite que esse tipo de homenagem, esse tipo de gratidão que houve no coração desse homem, de Simão, o fariseu, foi uma homenagem, foi uma gratidão, cujo caráter era totalmente duvidoso. Diga misericórdia. Cujo caráter era totalmente duvidoso. Por quê? Porque aquele jantar não tinha o interesse em Jesus, nem mesmo em ouvir Jesus. Mas o interesse de todo aquele jantar estava em testar Jesus. Olha só, meu Deus! Por isso eu digo que foi um jantar de caráter totalmente duvidoso. Porque não foi um jantar com interesse na presença de Jesus, nem nos ensinamentos de Jesus, mas foi um jantar com interesse em testar Jesus. Mas é exatamente aqui, nesse jantar, que o nosso segundo personagem entra. Que o nosso segundo personagem entra em cena. E que personagem é esse? Uma mulher. Uma mulher. Uma mulher que é interessante. A Bíblia não diz o seu nome. Uma mulher sem nome. Uma mulher sem nome. Porém, uma mulher considerada impura, de má fama e com o rótulo de pecadora aos olhos dos fariseus. Essa é a nossa segunda personagem. Uma mulher
sem nome, mas com o rótulo de pecadora, de impura, aos olhos dos fariseus. E o fato é que essa mulher, então, ela se dirige à casa de Simão. Por quê? Porque esses jantares que eram feitos para homenagear, eram jantares públicos. Essa homenagem era pública, ou seja, outras pessoas faziam-se presente para acompanhar o evento. Está me acompanhando? Amém? Então, com certeza aquela mulher fica sabendo deste evento e ela decide ir até a casa de Simão com o intuito de ter um encontro com Jesus. Encontro esse, igreja, que fez história. Sabe por quê? Porque o Senhor fez questão de registrar a atitude dessa mulher na sua palavra. Que coisa extraordinária. Que coisa extraordinária. Uma mulher que se levanta para ir até a casa daquele fariseu, com o intuito de apenas ter um encontro, não qualquer encontro, você vai ver. Um encontro que fez história. Um encontro que chamou a atenção de Deus. Um encontro que atraiu o olhar de Deus. Ah, como nós temos que aprender com essa mulher. E o Espírito Santo me levou a 3 atitudes. 3 atitudes que essa mulher de má fama, com um rótulo de pecadora, aos olhos dos fariseus, 3 atitudes que essa mulher teve, que chamaram a atenção de Jesus. E eu quero compartilhar com você a primeira atitude. E eu creio que por conta dessas 3 atitudes que essa mulher teve com a presença de Jesus, eu não tenho dúvida que essa mulher, certamente depois desse encontro, passou a desfrutar de um futuro de paz e não de mal. Certamente a vida dessa mulher nunca mais foi a mesma. E a primeira atitude, vamos ler de novo. Versículo 38, está no versículo 38, a primeira atitude que essa mulher teve. Olha lá, versículo 38. E estando por detrás, aos seus pés. Parar por aqui. Igreja, a primeira atitude que essa mulher teve ela foi aos pés de Jesus. Ela foi aos pés de Jesus. Ou seja, uma mulher que soube escolher a melhor parte. A parte a qual ninguém lhe tirará. Uma mulher que soube escolher se relacionar com a presença de Jesus da melhor maneira. Ou seja, da maneira que agrada a Deus e não a ela. Uma mulher que escolheu, que decidiu, que soube escolher, se relacionar com a presença de Jesus da maneira que agrade a Deus e não a ela. Que coisa extraordinária. E você sabe que tipo de relacionamento aquela mulher estava escolhendo quando a Bíblia diz que ela vai por detrás dos pés de Jesus? Você sabe que tipo de relacionamento ela estava escolhendo ter com a presença de Jesus? Já parou para pensar nisso? Naquele momento aquela mulher estava escolhendo se relacionar com Jesus, tendo um relacionamento de submissão.
tendo um relacionamento de rendição. De submissão, de rendição, mas não de aparência, mas uma submissão de todo o coração. A partir do momento que aquela mulher decide se aproximar de Jesus e vai por detrás dos pés de Jesus, ela estava decidindo não ter um relacionamento vazio, mas ter um relacionamento de rendição e de submissão. Ela estava permitindo isso. Um permitir que foi muito mais do que um falar. Até porque ela nem precisou usar o falar. Porque esse permitir foi com o coração, foi genuíno, foi de verdade. Que coisa linda. Ei, igreja, o fato de você convidar Jesus para entrar na tua vida, o fato de você convidar Jesus para entrar na sua casa, não significa nem sempre que você está permitindo que Ele seja o Senhor da tua vida, o Senhor da tua casa. O fato de você convidar Jesus para entrar dentro da tua casa, não significa nem sempre que você está permitindo que Ele passe a ter o governo sobre todas as coisas da tua vida. E isso é tão profundo, igreja. Porque quando eu olho para Simão, eu vejo isso. Simão foi um homem que convidou Jesus. Simão foi um homem que desejou que Jesus entrasse na sua casa. Mais do que isso, a Bíblia diz que Simão foi um homem que deseja fazer um jantar para Jesus. E eu fico imaginando naquela época, o tipo de jantar não deveria ser um jantarzinho não. Pensa no banquete. Parou para pensar? No banquete que Simão fez. Para receber Jesus. O fato é que, mesmo diante de tudo isso, mesmo diante de um convite, mesmo diante de um tamanho banquete, quando nós olhamos para Simão, nós vemos que o relacionamento desse homem com a presença de Jesus ainda era um relacionamento vazio. Porque não era um relacionamento de submissão, nem de rendição, mesmo diante de tamanho convite, mesmo diante de tamanho banquete. Aquele homem permanecia no controle, aquele homem permanecia ditando as suas regras, aquele homem permanecia se estribando no seu próprio entendimento. E Jesus, nisso tudo, você sabe o que Jesus se incluía nisso tudo, nesse cenário todo da vida deste homem? Apenas um convidado, nada mais, nada menos do que um convidado. Meu Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. E quando Deus começou a me trazer esse texto, eu entendo que a igreja da nossa geração, na sua maioria, ainda tem se movimentado de forma tão errada, para se relacionar com a presença de Jesus. Há um caminho estabelecido por Deus para mim e você se relacionar com a presença de Jesus. Você sabe que caminho é esse? Um caminho
a qual a igreja da nossa geração tem se esquecido, a qual a igreja da nossa geração tem negligenciado. Eu quero que você vá lá na tua palavra, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Um texto que aponta muito para qual caminho eu e você, como noiva de Cristo, deveríamos estar se relacionando com a presença de Jesus. Olha o que diz a palavra. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Eu posso ouvir um amém? Igreja, a melhor forma de você se relacionar com a presença de Jesus é tendo um relacionamento de obediência, é tendo um relacionamento de submissão aos seus mandamentos, é tendo um relacionamento de rendição. Uma rendição, não por aquilo que Ele pode me dar, mas simplesmente por aquilo que Ele é. Exatamente como aquela mulher estava se relacionando com a presença de Jesus. Nós precisamos entender que as obras das nossas mãos, se não estiver acompanhada de rendição, de submissão, de nada valerá. Mas quando eu olho para aquela mulher, toda aquela movimentação não estava sendo em vão. Pelo contrário, uma movimentação que não só abençoou o coração de Jesus naquela época, e continua abençoando o nosso coração. Que coisa tremenda. Aquela mulher, quando ela decide ter esse tipo de relacionamento com Jesus, um relacionamento de obediência, de rendição, de submissão, era como se aquela mulher estivesse declarando sobre a sua vida, sobre todos os dias da sua vida: para onde eu irei? Para onde eu posso ir? Se só em Ti eu tenho tudo que eu preciso, se só a Tua palavra é boa, é perfeita e é agradável para com a minha vida. Que coisa linda! Então você está entendendo? A primeira atitude que aquela mulher teve, de ter um relacionamento com a presença de Jesus, de submissão. E esse é um grande problema da nossa geração. A maioria dos filhos de Deus até tem convidado Jesus, mas ainda há um relacionamento tão vazio, onde o Senhor não governa, onde o Senhor tem acesso apenas naquilo que alguns filhos de Deus decidem que Ele tenha, com limites. Como tem sido o seu relacionamento com a presença de Jesus? De rendição? Ou só de sacrifício? Porque Deus não terá prazer em obra alguma das nossas mãos, se não forem acompanhados de genuína rendição. Você está entendendo, igreja? Segunda atitude que atraiu o olhar de Jesus.
Olha lá, aquela mulher então, a Bíblia diz que ela faz questão de ir por trás aos pés de Jesus, e ali ela se prostra, e ela não para por aí, a Bíblia diz que ela chora. Ela chora, igreja. Chorando, começou a regar-lhe os seus pés com lágrimas, e enxugava-lhes com os seus cabelos, com os cabelos da sua cabeça. Que coisa tremenda. A segunda atitude que aquela mulher teve foi arrependimento. Por isso o choro. E eu quero dizer para você que aquele choro não foi um choro gerado pela emoção. Não foi um choro por medo ou por interesse. Mas foi um choro genuíno. Foi um choro com o coração, foi um choro de verdade. Aquele choro representava que naquele momento aquela mulher, ela tinha conhecimento dos seus maus caminhos. Aquele choro representava para Jesus que aquela mulher sabia quem ela era. A sua condição pecaminosa. Por isso ela vai até Ele, porque ela sabia que só em Jesus, ela alcançaria o verdadeiro perdão. Um choro que aponta para um arrependimento, e arrependimento não está em apenas reconhecer onde você erra. Mas arrependimento está em não só reconhecer, mas decidir, literalmente, de uma vez por todas, deixar os maus caminhos. Igreja, naquele momento, mais do que reconhecimento dos seus maus caminhos, aquela mulher estava decidida a deixar tudo, por amor de Jesus. Aquela mulher estava declarando ali, com aquele choro: eu decido enterrar o pecado. Eu decido deixar aquilo que te desagrada, para passar a ter uma vida que te agrada. E você sabe por que aquela mulher chegou nesse ponto de arrependimento? Você sabe por que aquela mulher chegou a esse ponto desse choro? Eu creio que esse arrependimento que houve nessa mulher foi fruto daquela mulher, primeiro, olhar para quem? Para aquele que estava do lado? Foi fruto daquela mulher olhar primeiro para ela. Aquela mulher teve disposição para olhar primeiro para dentro dela. E quando ela olha para dentro dela, ela é transparente. Ali naquele momento ela estava reconhecendo os seus pecados, mas também tendo a decisão de deixar os seus pecados. Esse arrependimento fez com que aquela mulher tivesse uma grande consciência do pecado, por isso uma grande necessidade de também ser perdoada. Deixa eu falar uma coisa para você. Agora, quando nós olhamos para Simão, nós não vemos arrependimento. Você não vê fruto de arrependimento em Simão ao se encontrar com a presença de Jesus. Pelo contrário, ao invés dele usar aquele momento para ele, aquele homem usa aquele momento para julgar,
para discriminar o seu próximo. Sabe por quê? Porque Simão foi um homem que não tinha o costume de olhar para dentro dele. Simão estava mais acostumado a olhar mais sempre para o pecado do outro do que para ele mesmo. E é exatamente por isso que Simão não conseguiu enxergar também o que aquela mulher enxergou. Que ele era tão carente da graça, da misericórdia e do perdão que aquela mulher também estava buscando. Ele não conseguiu enxergar os seus maus caminhos. E por isso ele não viu a necessidade também de ser perdoado. Aquele homem foi prepotente e foi soberbo. Sabe por quê? Porque Simão, ele se julgou melhor do que aquela mulher. Ele se julgou mais puro, mais santo, mais digno, a ponto de dar um rótulo para aquela mulher: tu és pecadora. E sem perceber, ele se colocou no lugar do único que poderia julgar de verdade todas as coisas. Agora eu quero que você preste muita atenção nisso. Porque tem algo que o julgamento faz. Olha o que acontece no versículo 39. Quando isso viu, o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Simão não creu em Jesus. Por isso ele não discerniu quem era Jesus. Porque Jesus era muito mais do que um profeta. Jesus é o Messias. Jesus é o Filho do Deus vivo. Mas aquele homem não conseguiu discernir quem de fato era Jesus. Sabe, quando você não se relaciona com a presença de Jesus da maneira certa, você também passa a não discernir Jesus em muitos momentos da tua vida. Você também passa a não discernir as ações de Jesus sobre a tua vida. Pior que isso. E quando Deus falou isso para mim, eu falei: Jesus tem misericórdia. Você sabe o que o julgamento faz? Te faz perder visão espiritual. Faz com que você caminhe, não mais com a visão de Deus, mas apenas com uma visão carnal. Porque para Simão, a atitude daquela mulher era tão errada. Mas na verdade, a atitude daquela mulher não havia nada de errado. Errado era a atitude que Simão estava tendo. Nós estamos vivendo uma geração de filhos de Deus que perderam a visão espiritual. E talvez você não dê importância para isso. Mas eu quero dizer para você que no livro de Apocalipse, capítulo 30, Jesus mostra como Ele trata aqueles que já não têm mais visão espiritual. Você sabe como é que Jesus se relaciona
com esses que já não têm mais visão espiritual. Olha lá, Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Tomara que fosses frio ou quente. Assim, porque é morto e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado e miserável e pobre, cego e nu. E aconselho-te que de mim compres ouro, provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vista. E não apareça a vergonha da tua nudez. E que unja os teus olhos com colírio, para que veja, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-se. Aleluia! Um homem que, mesmo tendo conhecimento das Escrituras, mesmo conhecendo a lei, mas que tinha perdido a visão espiritual. Quando nós olhamos para a igreja, é exatamente assim que está acontecendo. A igreja até conhece a Bíblia, a igreja até sabe da Bíblia, a igreja até conhece um pouco das histórias da Bíblia, mas a igreja não tem visão espiritual. Por isso a igreja tem discernindo as coisas dessa terra com uma visão carnal, 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 carnal. Lembra lá de Marta e Maria? Exatamente também o que aconteceu com aquela mulher. Quando aquela mulher, ela entra num julgamento para com Maria, imediatamente o que acontece? Ela perde a visão. Ela deixa de discernir o certo do errado. Não basta você conhecer o que é certo e o que é errado diante da palavra do Senhor. É necessário você discernir, porque só conhecimento sem o discernimento espiritual não vai te levar a lugar nenhum. O que faltou para aquele homem? Discernimento espiritual. O que faltou para aquele homem? Relacionamento. Relacionamento. Relacionamento genuíno com a presença de Deus. Um homem que tinha perdido a visão espiritual. Porque o julgamento faz isso. Faz você perder a visão espiritual. E você não consegue mais discernir Jesus nem na tua vida. E nem as ações de Jesus sobre a tua vida. Misericórdia. Quanta gente cega, espiritualmente falando. Dentro da igreja de Cristo. E acreditando que vai tudo bem. Você entendeu qual é a segunda atitude que aquela mulher teve? Ela se arrependeu. Ela decidiu, ao invés de ficar olhando para o outro, ao invés de ficar apontando o pecado do outro, ela falou, pera lá, deixa eu olhar para mim. Ela olhou para ela. Olha para você. Quer ter um bom relacionamento com a presença de Jesus? Aprenda a olhar sempre para você. Olha para você. O problema é que a gente está vivendo uma igreja na nossa geração, que não tem o costume de olhar para si mesmo.
mas que tem o costume de olhar muito para o lado. O costume de olhar mais para o pecado do outro do que o seu próprio pecado. E isso te faz perder a visão. A visão. Isso te faz perder a visão. A visão espiritual sobre todas as coisas. Quantos com uma visão tão carnal? Terceira e última atitude que aquela mulher teve ao se relacionar com a presença de Jesus. Então, primeiro, ela decide ir aos pés de Jesus. Segundo, se arrepender. E terceiro, só me resta o quê? Adorar. Adorar. Aleluia. Aquela mulher adorou. Mas não com qualquer adoração. Mas de fato com uma adoração que realmente moveu o coração de Deus. Atraiu o olhar de Jesus. Olha que tipo de adoração aquela mulher entrega para Jesus. A Bíblia diz que ela decide fazer o quê? Enxugar com os seus cabelos. Porque ela chora muito. Então, ela enxuga com seus próprios cabelos os pés de Jesus. E isso aponta para honra. Uma genuína adoração sempre tem que ser acompanhada de honra. Aquela mulher, ela verdadeiramente não tinha a ver com uma honra para ela, mas ela literalmente queria honrar Jesus. E só Jesus. A honra era exclusiva para quem? Para aqueles que estão dentro da casa? Não. Apenas para Jesus. Uma honra exclusiva. A nossa adoração precisa ser acompanhada de uma honra, mas uma honra exclusiva para Jesus, para Ele e somente a Ele. A Bíblia diz que ela não para por aí, ela também beija Jesus. E beijar é uma das manifestações de amor, não é assim? Você beija quem você ama. Aqui ela estava declarando o seu amor por Jesus. Um amor que não é só Deus para com ela, mas é ela para com Deus também. Ela estava também decidindo manifestar amor para com Jesus. E ela termina porque a Bíblia diz que quando ela entra naquela casa, ela entra com um vaso de alabastro, que valia 300 denários, ou seja, de um valor muito precioso. E aquela mulher não pensa duas vezes em entregar, em derramar aquilo que ela tinha de valor ali aos pés de Jesus. Aquela mulher decide derramar o seu melhor para Jesus. Porque não basta ir até os pés de Jesus. É necessário dar o melhor aos pés de Jesus. Aquela mulher, ela deu o seu melhor. Sabe por que ela não teve medo e nem dó de derramar todo aquele perfume, todo aquele unguento aos pés de Jesus? Porque o seu bem maior não estava naquele vaso de alabastro, mas o seu bem maior estava na presença de Jesus, na companhia de Jesus. Isso é adoração, igreja. A adoração daquela mulher, o centro da adoração daquela mulher era quem? Jesus. Aquela mulher, ela estava centrada, totalmente focada em Jesus. Uma adoração que não tinha nada a ver com ela, nem com os outros, apenas com Jesus. Uma adoração que não era para ela ser vista, nem muito menos reconhecida, nem mesmo beneficiada. Mas uma adoração com foco em apenas agradar a Deus acima de ser agradado. Que coisa tremenda.
Que coisa tremenda. Uma adoração cujo fim era Jesus. E só Jesus. Agora, quando nós olhamos para Simão, eu creio que aquele jantar, para muitos, talvez ali, até mesmo para o próprio Simão, tinha a ver com um ato de adoração. Até mesmo para Simão, aquele jantar teve a ver com um ato de adoração. O problema é que a adoração de Simão não tinha a ver com Jesus. Tinha a ver mais com ele do que o próprio Jesus. Tinha a ver mais com os interesses dele do que o próprio Jesus. Uma adoração que não apontou para Jesus, mas uma adoração que estava apontando para ele. Apenas para ele. Sabe, aquela mulher com aquele gesto de adoração, ela estava escolhendo amar Jesus acima de todas as coisas. Já Simão, o amor a qual ele estava revelando a Jesus, não foi um amor acima de todas as coisas. Foi um amor raso, sabe por quê? Porque não foi um amor nem acima dele e nem do ego dele. Uma adoração egocêntrica, baseada nele, nos seus próprios interesses. Agora vamos ser sinceros, igreja. Quando nós olhamos para a igreja da nossa geração, nos 4 cantos da terra, que tipo de adoração nós temos visto? Uma adoração muito mais egocêntrica do que uma adoração que tem apontado verdadeiramente para Ele, só para Ele. Uma adoração que tem tudo a ver com Ele. Deixa eu falar uma coisa para você. Quanto mais você tiver consciência da obra de Jesus na tua vida, da maravilhosa graça de Jesus na tua vida, do quão carente você é da graça, da misericórdia e do perdão de Jesus, mais você vai amar Jesus. E quanto mais você amar Jesus, com o amor que move o coração dele, mais você vai querer revelar esse amor. E é exatamente para esses, são esses, só esses, que conhecerão verdadeiramente Jesus. Então eu quero dizer para você, igreja, isso é profético. É tempo de se relacionar com a presença de Jesus, não mais da maneira que nos agrada, mas sim como agrada a Ele, e só a Ele, no nome de Jesus. Exatamente como o caminho que aquela mulher trilhou. Primeiro, escolhendo ter uma vida aos pés de Jesus. Você sabe, se eu pudesse resumir o que é uma vida aos pés de Jesus, eu resumiria numa frase que Deus me deu há muitos anos atrás. Uma vida aos pés de Jesus é uma vida sobre o governo dele e somente dele. Como você tem se aproximado da presença de Jesus? Você tem permitido esse governo? Porque se você não tem permitido esse governo, você precisa rever hoje. Para que as obras da sua mão não se tornem em vão. Segunda atitude que aquela mulher teve, a atitude de se arrepender. A atitude de reconhecer, mas também de deixar, de uma vez por todas, os seus maus caminhos. A atitude de olhar primeiro para ela. Aquela mulher teve
Uma atitude de um arrependimento que não foi nem por medo e nem por interesse, simplesmente por amor. E a terceira atitude, aquela mulher soube trilhar o caminho da verdadeira adoração. De uma adoração que não só move o coração de Deus, mas que atrai o olhar de Deus. E nessa adoração, nós só apontamos para Ele. Só Ele é revelado. É nessa adoração, uma adoração que deixa de ser uma adoração egocêntrica, para ter o fim nele, só nele. Esse tipo de adoração é a adoração que te liberta. Essa adoração, ela é libertadora. Eu vou repetir, igreja. Essa adoração, ela é libertadora. Ela é libertadora, porque a partir daquele momento, nada mais me importa, não mais a circunstância, não mais aquilo que dizem, a única coisa que me importa está em agradar o teu coração. Ela é libertadora. É uma adoração que te faz livre para desfrutar de coisas maiores e melhores que só Ele prepara para aqueles que o amam. Você passa a desfrutar de coisas maiores e melhores, independente da circunstância. Que coisa tremenda, que coisa maravilhosa. Aquela mulher, diante daquela adoração, é uma adoração tão libertadora que ela deixou de se preocupar, até mesmo nas ofensas que Simão estava fazendo para ela. Porque você acha que ela não percebeu? Os olhos, ou as bocas tortas, sei lá o quê, daquele povo que estava dentro daquela casa. Mas ela não estava nem aí. Porque o que ela mais queria era agradar o coração de Deus. Que coisa tremenda. Uma adoração libertadora. É libertador, é libertador, é libertador. Talvez você entrou hoje dentro da igreja e se encontra ainda neste culto tão escravo, preso. Sabe por quê? Porque está faltando adoração. Porque todas as vezes que você decide adorá-lo acima de todas as coisas, todas as vezes que a tua adoração passa a ser genuína, você passa a ser livre, livre, livre. Você deixa de ser presa. Você deixa de viver segundo aquilo que o mundo fala, segundo aquilo que as pessoas dizem, mas você passa a viver segundo aquilo que Ele diz, que Ele diz. E você conhece a história, que mesmo diante de todo aquele julgamento de Simão, Jesus se levanta. Jesus se levanta em favor daquela mulher. E Jesus diz o que Ele acha daquela mulher. Quando você decide adorar o Senhor, você não vai precisar se levantar, mas Ele mesmo se levantará para você. E todos saberão que o Senhor te ama. Todos saberão o quanto o Senhor ama essa geração. Porque também está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 3. Agora não para a igreja de Laodiceia, mas para a igreja de Filadélfia. Esse povo que mesmo na pouca força, mas não nega o nome de Jesus. Não abre mão de adorar Jesus. De permanecer na presença de Jesus. Para esse povo, o Senhor abrirá uma porta e ninguém fechará. E todos saberão que Ele é o Senhor desse povo. Todos saberão que Ele é o Senhor desse povo. Aleluia! Você está pronto para isso? É tempo
Igreja, escute. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo vai nos dizer esta noite. É tempo de nós como igreja se inclinarmos na presença dEle. Para o mundo, nós ficaremos de pé. Mas para Deus, permaneceremos totalmente inclinados. É tempo de se inclinar na presença de Deus com o coração quebrantado, desejando verdadeiramente atrair o olhar de Jesus, muito mais do que as mãos de Jesus. Porque para esses, bem algum o Senhor negará. Até o que esses não pedem, o Senhor acrescentará. A gente não se preocupa com isso, porque o foco desses está em apenas adorar. Igreja, Jesus está aqui. Sim, Ele está aqui. Agora cabe a mim e a você escolher que tipo de relacionamento você quer ter com a presença de Jesus. Como aquela mulher? Ou como Simão? Porque a forma como Simão se relacionou com a presença de Jesus foi uma forma que foi desprezada por Jesus. Mas a forma como aquela mulher decidiu se relacionar com a presença de Jesus foi uma forma a qual Jesus acolheu, recebeu. E eu creio que a vida daquela mulher nunca mais foi a mesma. Ele está aqui. Mais do que jantar. Mais do que tantas outras coisas. Nós precisamos decidir ter um relacionamento de submissão e rendição. Simão fez tantas coisas e deixou de fazer o principal. Ter um relacionamento de rendição. Igreja, nós precisamos esta noite se inclinar. Nós precisamos se inclinar. Nós precisamos aprender a se relacionar com a presença de Jesus, não mais da maneira que queríamos, mas da maneira que agrade o coração de Deus. É tempo de se inclinar. É tempo de se arrepender. Não só de reconhecer, mas de se arrepender, literalmente deixar aquilo que desagrada o coração de Deus. É tempo de adorar. Porque é a adoração que vai movimentar os céus na terra. É a adoração que vai mover o coração de Deus. É a adoração que vai fazer com que o Senhor se levante em favor dessa geração. E o desejo no meu coração essa noite é que todos decidam se inclinar. Esse ministério decide se inclinar por todos os dias na presença de Jesus. Você precisa se inclinar. E eu queria te convidar a fazer isso. Não só para este momento, mas para toda uma vida. Mais do que qualquer bênção que o Senhor pode fazer sobre a tua vida, a maior bênção da tua vida está em agradar o coração de Deus.
Que a nossa gratidão a Deus, que o nosso relacionamento com Deus não seja como o do Simão, tão duvidoso, de caráter tão duvidoso, que tinha mais a ver com ele do que com o próprio Jesus. Qual é o tipo de relacionamento que você tem tido com a presença de Jesus? De caráter duvidoso ou genuíno? Ele está aqui. Ele está aqui. Igreja, Ele está aqui. Igreja, Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. E o que me importa é agradá-lo. Aquela mulher não se preocupou com o que as pessoas iam achar dela, porque a adoração dela era focada, era centrada em Jesus e não em homens. Quando o teu foco é Jesus, a tua adoração move os céus. Há muitas pessoas aqui esta noite amarradas. Há muitas pessoas aqui esta noite cegas espiritualmente. Mas se você entender essa palavra, você será liberta e Deus te dará nova visão espiritual. Para que você possa realmente ter um novo caminhar. Um caminhar de coisas maiores e melhores, que só Ele pode preparar para aqueles que o amam. Você está pronto para isso? Deus sonda o coração. Ele sondou a intenção do coração, tanto de Simão quanto daquela mulher. Fique de pé, igreja. Você pode, alguém pode apagar a luz para mim? Ali? Só deixa só aqui. Esse é um tempo seu com Jesus. Ele está aqui, exatamente como Ele estava naquela casa. Ele está dentro de nós, Ele está em nós. Mas e nós? O quanto temos estado perto de Jesus? Que tipo de relacionamento você tem tido com a presença de Jesus? Superficial, vazio, ou um relacionamento de verdade, genuíno, verdadeiro? Onde você está? Onde você está? Porque a Bíblia diz que aquela mulher estava aos pés de Jesus. Aquela mulher decidiu ter uma vida não de aparência, mas uma vida genuína, de obediência, de submissão. Você precisa compreender isso essa noite. Que de nada vai valer na tua vida se ainda não estiver havendo rendição. Reentenda isso. Reentenda isso. O prazer de Deus não está em sacrifícios, mas sim na rendição, na submissão. Noiva minha,
noiva minha. O prazer de Deus está naqueles que obedecem. Naqueles que obedecem. Por amor. Por amor. Por amor. Por amor. Para onde eu irei? Para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna, só tu tens. Então decida, 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 noiva minha, ter uma vida aos pés de Jesus, uma vida sobre o governo dele, e só dele, só dele. Só dele. Entrega para ele. Entrega o governo da tua vida. Mais do que um convite para deixar ele entrar, ele precisa estar no governo. Mais do que um convite, mais do que palavra, entrega as rédeas da tua vida para ele. Entrega as rédeas da tua casa para ele. Entrega, porque esta noite ele precisa deixar de ser apenas um convidado. Ele precisa deixar de ser apenas um convidado para ser Senhor. Ele veio para ser Senhor, igreja. Ele veio para ser Senhor. Então decida hoje se inclinar, se submeter, se arrepender dos maus caminhos, e então ele te dará visão espiritual e voltarás a ver, no nome de Jesus. Entrega seu melhor para ele. Não tenha medo, porque não se compara aquilo que o Senhor tem para acrescentar sobre a tua vida e sobre a tua casa. Mas isso tem que ser fruto da tua adoração. Caso contrário, você não verá. Então adoro, 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 adoro com o seu melhor. Oh. Entrega a honra. Beijo, 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 igreja. Beijo, igreja. Honra, honra, igreja. E derrame sobre ele o seu melhor. Simplesmente o melhor. O melhor. Porque enquanto adoramos, ele te trará genuína libertação. Então vamos lá, igreja. Adoro, 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 adoro. Beijo.
Nós queremos te honrar, nós queremos te beijar. Amado, amado, desejado, rompe a tua igreja hoje, rompe hoje. Jesus, manifesta a tua glória. Jesus, manifesta a tua glória na vida daqueles que ainda nunca experimentaram a tua glória. Manifesta, liberta, 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 porque coisas maiores e melhores estão por vir. Manifesta a tua glória aqui, manifesta a tua glória aqui, manifesta a tua glória aqui, Jesus.